O que tem o Jardim do Éden a ver com Apocalipse? Vem comigo, eu vou te mostrar a conexão de como as trevas tentaram trabalhar ao longo da história e principalmente nos últimos dias. Olá, bem-vindo, eu sou Haroldo Maranhão, este é o meu canal de vários conteúdos, 4 deles para ser mais precisos, e agora nesse tempo eu quero falar um pouco de escatologia, mas não apenas olhando para frente, mas complementando com o que aconteceu lá atrás. Há um texto do Senhor Deus falando acerca dele, em que ele diz que ele é o Senhor que anuncia o fim desde o princípio. Então, desde o princípio de todas as coisas, a história do Senhor, a história da humanidade, o cenário profético, tudo já estava estabelecido e conhecido no Senhor, na mente do Senhor, que está fora do tempo. Ele está na eternidade, ou ele está talvez até fora da eternidade, porque a Bíblia diz isso, que Jesus ele é o Pai da eternidade. Então, no Éden, no Jardim do Éden, o Senhor anunciou que haveria aquele que viria a ser o descendente da mulher, que iria esmagar a descendência ou a própria serpente. Então, a cabeça da serpente ia ser esmagada por ele. Então o Senhor já definiu o juízo, estabelecendo um julgamento, uma consequência para Satanás no Éden. Então ele já anunciou o fim desde o princípio, ou seja, antes de todas as coisas, o Senhor já tinha uma solução. Assim é o cenário profético, porque se você lê os profetas do Velho Testamento, o próprio rei Davi profetizando em Salmos algumas vezes, estão falando dos últimos dias. Então os profetas que profetizaram 2.000, 2.500, 3.000 anos antes de Cristo já falam dos últimos dias. Então o Senhor sempre teve controle sobre toda a história. Mas o que eu quero falar hoje é interessante como a própria maneira de Satanás agir desde o princípio, ela é a mesma, e é exatamente essa que vai acontecer nos últimos dias. Então, pessoas hoje que estão aí que não conhecem ao Senhor Jesus, precisam conhecer, precisam saber o que vai acontecer para estarem preparados e não serem enganados e entenderem a verdade da palavra de Deus. Então, eu quero falar com quem hoje acredita em Jesus e com quem não acredita em Jesus, para pelo menos fazer uma notinha, porque se você estiver aqui e não desejo isso naqueles dias, você precisa saber alguma coisa muito importante. Qual é esta coisa? A primeira vez que Satanás aparece então no Éden como serpente, a tentação que ele trouxe para Eva foi de que ela e Adão poderiam ser iguais a Deus. Deus não quer que vocês sejam como ele, e é por isso que ele não quer que vocês comam desta árvore, desse fruto do jardim. Eles tinham, sei lá, centenas, talvez, não sei, centenas, não vou dizer milhares, né? Mas pode ser que fosse de frutos e de tipos de árvores para se alimentar e se deliciar no Éden, mas tinha só uma que não podia, e Satanás focou aquela uma e parecia que se eles não comessem daquela árvore, eles iam perder a vida deles. E perderam porque comeram. Mas então a sutileza é, vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal, então vocês não podem perder essa oportunidade, vai ser muito bom, vai ser maravilhoso, vocês vão ser pessoas além do que Deus quer que vocês sejam. Ele propôs algo que não fazia o menor sentido, porque eles conheciam a palavra de Deus, mas porque eles não estavam seguros na palavra de Deus, aí quando a serpente falou, não, é certo que vocês não vão morrer, porque Deus tinha dito que no dia que comerem certamente morreriam, então, vendo que a árvore era agradável aos olhos e para dar entendimento, querendo então ser como Deus, aí a Eva comeu enganada, Adão comeu deliberadamente, e a tentação então venceu aquele momento, propondo algo que não deveria ter acontecido. Então, concupiscência da carne vai fazer bem, concupiscência dos olhos, que linda soberba da vida, você como Deus. Foi desta forma que Satanás tentou Adão e Eva. E deu certo. 4.000 anos depois, Satanás volta à ativa e ele agora vai tentar o Senhor Jesus no deserto. O Senhor Jesus estava 40 dias em jejum. E ele tinha um propósito para aquilo, que era justamente vencer a Satanás. Como é tremenda a logística de Deus. E quando Satanás aparece, o que ele propõe? A mesma coisa. Olha, você podia aqui, você está vendo aqui os pães, as pedras, né? Então a palavra de Deus abriu a Bíblia e tentou Jesus com a Bíblia. Olha, você pode pedir para as pedras aqui se transformarem em pães. Você pode agora então resolver aqui, você deve estar com fome, como é que você está e tudo, né? E Jesus responde com a palavra. Segunda tentativa, a concupiscência dos olhos, né? Mostrou para ele os reinos desse mundo. Todos os reinos, e ele disse, olha, esses reinos são meus. Você está vendo? Eu dou para você. Eu dou para quem quiser. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Que não foi o que ele falou no Éden, mas foi o que eles fizeram. Eles abandonaram a adoração a Deus e adoraram, colocaram Satanás como foco da sua adoração. Então tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aí Jesus fala, o Senhor teu Deus adorarás, só a ele estarás culto. E aí, quando ele leva Jesus no pináculo do templo, concupiscência soberba da vida. Então, olha, pula daí,
Porque está escrito que aos seus anjos vai dar ordem a seu respeito para que te guardem. Aí Jesus respondeu, sai Satanás, porque acabou o assunto, encerrou a conversa, mandou Satanás embora. Então as 3 tentativas vieram novamente e Jesus venceu nas 3. Então a tentação vitoriosa do Éden, agora em Jesus nós temos vitória sobre a tentação. Mas por que eu estou colocando tudo isso? Porque parecido com isso, nos últimos dias, vai haver novamente uma grande tentação para toda a humanidade remanescente na grande tribulação. Então, veja que a tentação do Éden trouxe uma tragédia para a humanidade até hoje. Jesus restaurou a salvação, mas agora, naquele momento, um momento estratégico, um momento dos últimos dias, vai haver um momento em que o anticristo vai oferecer uma determinada marca na mão e na testa, que ninguém vai conseguir comprar e nem vender se não tiver a tal da marca. E qual vai ser o grande apelo para aquelas pessoas? Adorem a imagem da besta. Façam parte do clube. Vocês vão ser seres humanos muito especiais, além da conta, acima da conta. Provavelmente vão ser transformados geneticamente. A gente sabe que tem tantas coisas hoje que afetam o DNA das pessoas, afetam a genética das pessoas. Essa implantação, este implante, né, melhor a palavra, que vai ser feito na mão e na testa, a Bíblia diz que depois vão se tornar úlceras horrorosas que vão causar dores nas pessoas. E aí a Bíblia diz também que a partir de quem recebe a marca não tem mais salvação em Jesus Cristo. Por que não tem mais salvação em Jesus Cristo? Porque então eu creio justamente que não serão mais seres humanos como nós somos, mas agora são seres sobre-humanos, seres humanos geneticamente modificados, e o poder da salvação em Jesus Cristo é que ele se esvaziou de ser Deus para ser reconhecido em figura humana, para salvar o homem, para resgatar a humanidade, seres humanos salvos por Jesus, ser humano, por identificação, por vitória sobre o pecado, por serem quem os Deus os criou para ser, menos com o pecado. Então, se algo é colocado neles, algo é injetado neles que altera o seu DNA, altera a sua humanidade, o poder de Jesus para salvar seres humanos, então é bloqueado não por todo o poder que há em Jesus, mas porque Satanás tira quem aceitar do alvo da salvação, do foco dado por Jesus, porque este é o caminho que é apertado. Então, na soberba de serem como Deus, provavelmente eu entendo vai fazer parte, porque eles vão ser os caras que vão ver os outros morrendo, os que não querem a marca sendo mortos, destruídos, nem sei de que maneira vão ser, e vão perceber o quanto é importante fazer parte desse sistema. Então veja que o tipo de tentação, o tipo de transformação, o tipo de sutileza é muito parecido. Deus nos revela que não há mudança na maneira de Satanás agir. A Bíblia fala que ele anda em derredor procurando a quem possa tragar. Então ele não é criativo, ele é persistente. E nesse momento ele vai ter toda a autoridade dada ao anticristo, toda a autoridade assustadora de não conseguir mais comprar, nem vender e nem viver mais se não tiver a marca. É uma proposta muito sedutora, mas que tem um preço, tem que adorar a imagem. E quem não adorar a imagem será morto. Então veja que não há nada de novo sob o sol. Deus anuncia o fim desde o princípio, mas ele reina sobre toda a criação. Então eu não sei esse vídeo, onde que ele vai ser visto, o que vai ser derrubado, o que não vai, mas se você estiver nos últimos dias, preste atenção, você não pode receber essa marca, porque ela vai ser a sua condenação definitiva ao inferno. Não haverá mais poder de Deus disponível para você, para salvá-lo. Não que o Senhor não pudesse ser totalmente poderoso, ele pode fazer qualquer coisa, mas ele decidiu concentrar a salvação em Jesus, o Cristo, o seu Filho, e esta é a única forma de salvar. Jesus Cristo, feito homem, vai salvar pessoas, seres humanos originais de fábrica, sem modificação, que é onde o poder de Deus vai repousar, porque essa é a vontade e glória de Deus. Pense nisso. Fique atento ao que pode acontecer nos últimos dias. Acompanhe as mudanças aí, as cidades de 15 minutos, que talvez o dinheiro não vai funcionar em outros lugares, outras regiões, o dinheiro digital controlado pelo governo central que virá. Muitas coisas vão mudar ao longo do tempo. Muitas coisas estão mudando rapidamente. E você precisa saber quem você é, no que você crê e no que você baseia a sua visão de futuro. Que Deus abençoe a sua vida. Se você conversou sobre esse assunto com alguém recentemente, achar que ele pode acrescentar na conversa, compartilha. E se inscreve aqui no canal, segue aqui as nossas publicações, faça parte, faça a diferença nesse tempo. Eu te agradeço por isso. Deus abençoe.